nome do Senhor. Vamos adorá-lo nesta noite. Aleluia! Depois tem mais, hein? Aleluia. Se fosse para terminar o culto agora, nós já saímos daqui com a palavra, com a bênção. Mas eu creio que o Senhor é um Deus de continuidade. Eu creio que Ele tem algo a mais para nós nessa noite. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Ezequiel. Aleluia. Que o Espírito Santo fale ao teu coração nessa noite. Ezequiel 47. Eita Jesus. Meu Deus. Essa palavra o Senhor falou comigo nessa madrugada. Não tinha preparado nada, não conseguia nada. E o Senhor me levou essa madrugada para esta palavra. Porque eu creio que o Senhor está tratando comigo e com a igreja. Aleluia. Ezequiel 47. Todos de pé referente à reverência da palavra do Senhor. Vamos indo por parte, tá? Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar do lado sul. Pode se assentar. A gente vai lendo a palavra, nós vamos conversando sobre ela. E o Senhor foi falando comigo, e eu lendo essa palavra hoje de manhã, e o Senhor me levou a alguns detalhes. A palavra diz assim: depois disso o homem me levou de volta à entrada do templo. Quando ele fala, me levou de volta, ele me levou de volta à entrada do templo, isso me remete que ele já esteve ali. E quem que é o templo? Quem é o templo hoje? Somos nós. E ali, Ezequiel notou que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo. O que eu estava meditando nesta manhã é que quando o Senhor leva Ezequiel de novo para aquele lugar que Ezequiel já tinha passado por ali, ele começou a notar que havia uma água que jorrava ali naquele cenário. E o mais engraçado é que quando o Espírito Santo leva ele de novo para aquele lugar, o Espírito Santo abre a visão de Ezequiel. E ele começa a ver aquela água saindo debaixo da porta do templo. No 2, ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. E ali eu vi água que corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água. Enquanto caminhávamos, ele ia medindo. O Senhor não levou Ezequiel pela terra. Ele levou Ezequiel pela água. Vamos analisando os detalhes desta palavra. Porque eu creio que o Senhor tem uma unção de novos níveis para nós nessa noite. Eu creio que o Senhor está nos despertando para uma profundidade de mais intimidade com Ele. E por isso que Ele está falando conosco através dessa palavra. O homem me conduziu, o Espírito Santo me conduziu pela água. Enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Ezequiel não estava sozinho, ele estava com o Espírito Santo. E ali ele ia guiando. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. E ali a água chegava no meu tornozelo. Aqui vai o primeiro nível. Quando ele fala que a água chegava no tornozelo, ele ainda estava guiando, ele andava. Ai, deixa eu tirar esse sapato. Ele estava indo, ele conseguia sentir a água. Ele andava, ele conseguia sentir a água. Então ele estava no controle, ele sentia. E o que significa esse nível dos tornozelos? É aquela pessoa que vem para a igreja, que aceita Jesus, que escuta a palavra.
que está chegando agora, que aceita, que está conhecendo. É aquele processo que ainda não está na profundidade. Está conhecendo, aceitou Jesus, o primeiro passo. Aí o Espírito Santo mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Nós vamos para o segundo nível e o Espírito Santo vai guiando Ezequiel. E chega a água aos meus joelhos. O que é esse nível? Passando de aceitar Jesus, estou lendo a palavra, mas Ezequiel ainda consegue sentir a água e ele consegue andar pelas águas. É aquele processo que você está buscando, está orando, mas ainda não tem um conhecimento mais profundo. Ainda está não tá conhecendo ainda a palavra, ora, tem aqueles ambientes da oração de manhã, vai trabalhar, mas ainda não é profundo, não tem uma intimidade profunda ainda. Aí o Espírito Santo leva ele no 5. Então ele mediu mais 500 metros e a água era um rio fundo o suficiente para atravessar o nado, mas fundo demais para atravessar a pé. O que eu entendo neste momento? Que quando estava no tornozelo, ele conseguia andar, ele conseguia ir. Ele foi um pouquinho mais, porque o Senhor sempre tem mais para nos dar. Foi até o joelho, até a cintura, ele conseguia sentir, ele continuava andando. Mas eu entendo aqui que quando ele fala que chega um certo ponto, quando o Senhor dá mais 500 metros, muda o cenário. Porque vai ter ambientes em nós que muitas vezes as pessoas estão presas aos ensinamentos passados. E aqui o que me remete é que quando a gente vai nos aprofundando profundamente com o Senhor, algumas cenas, algumas atitudes precisam mudar. Porque até então, quando a água vinha até na cintura, ele conseguia andar, ele conseguia movimentar. Mas chega um nível que a gente está em Deus, que a gente precisa mudar o cenário. A gente precisa de novas estratégias. E eu percebo que quando ele tem que nadar, ele tem que mudar o posicionamento que ele está. Porque agora ele não anda mais, agora ele tem que nadar. E muitas das vezes a gente está preso ao antigamente, ao que foi direcionado anteriormente. E a gente precisa entender que nós estamos chegando no nível, que nós precisamos de muito mais, de uma nova estratégia. O tempo mudou, a estação mudou. E a gente precisa começar a movimentar com a estação que o Senhor nos deu. Muitas vezes, você já está numa nova estação com a mentalidade lá atrás. Muitas vezes você está preso a uma mentalidade que foi passada anteriormente, mas você precisa entender que mudou a estação, você precisa começar a ter novas posturas. Eu entendo desse jeito. E aí o Senhor fala, e ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E ele me levou de volta à margem do rio. Quando o Senhor fala, você está vendo? O que o Senhor está falando aqui? O Senhor está mudando a nossa visão nessa noite. Para algumas coisas que a gente muitas vezes não está percebendo. Que a gente acha que está normal, mas não está. O Senhor precisa abrir nossa visão para que a gente comece a enxergar qual é o tempo e qual é a estação que o Senhor está nos chamando para esse tempo. Muitas vezes a gente está preso a passado e o Senhor está falando, eu preciso abrir a sua visão, você precisa começar a enxergar e começar a se posicionar no que Ele precisa fazer na sua vida. E o Senhor nessa noite está te perguntando, você está vendo? O Senhor quer abrir a nossa visão nesta noite, porque essa palavra antes de chegar ao teu coração, ela chegou no meu. E o Senhor começou a trabalhar isso no meu coração. O Senhor quer nos levar para um novo nível de adoração, de entrega. O tempo está acelerado e a gente precisa entrar nesse ambiente da profundidade. Nós precisamos entender o propósito que o Senhor tem conosco. Amém? E ao voltar, eu fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse, este rio corre para o leste pelo deserto,
até o vale do Mar Morto. A sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixe, porque a sua água se tornará pura e surgirá vida por onde esta água fluir. O que o Mar Morto representa para nós? O Mar Morto representa para nós, como diz já o nome, Mar Morto. Representa cenários de depressão, cenário de uma vida sem esperança, um cenário de uma vida sem alegria. O Mar Morto para nós significa tristeza, aquilo que já morreu na sua vida. E quando essa água ela passa, a palavra fala que vai começar a peixes, haverá muitos peixes vivos, ficará cheio de peixe, porque a sua água se tornará pura, surgirá vida por onde essa água fluir. A mulher samaritana, quando ela encontra com Jesus, o Senhor traz para fora aquela água que Ele colocou dentro dela, que jorraria para a vida. E essa água que você tem, eu creio que essa noite o Senhor está levantando homens e mulheres curados para curar. Esse Mar Morto que representa a tristeza, a depressão, são a gente que vai começar a jorrar da água que o Senhor colocar dentro de nós, dessa profundidade de intimidade que vai começar a jorrar para aquelas pessoas que estão lá fora sem vida e sem esperança. O Senhor colocou essa palavra no nosso coração nessa noite porque Ele quer aumentar o seu nível de intimidade. Ele quer fazer que você entenda que Ele quer te curar para que você possa curar. O Senhor tem pressa com você. O Senhor tem pressa com o seu chamado. O Senhor tem pressa com com aquilo que você precisa cumprir sobre a terra, que é o propósito. E esse Mar Morto, o Senhor vai fazer com que você alcance essas pessoas que estão mortas lá fora, que precisa desta água que você tem, porque ela vai jorrar. E quando ela jorrar, as pessoas vão sentir, vão tomar, vão ser curadas, vão ser tocadas. E o Senhor quer jorrar porque essa água está dentro de você. Porque Ezequiel, ele entendeu, ele notou que essa água jorrava. O templo é nós somos o templo do Senhor. Essa água está dentro de nós, mas muitas vezes nós precisamos aumentar os níveis para que essa água comece a jorrar, porque eu creio que o Senhor está levantando um povo curado para curar. Eu creio que o Senhor está curando você de cenário, de situações que tem gerado morte, cenários de tristeza, cenário de desesperança, quadros de ansiedade, depressão, porque o Senhor vai fazer fluir essa água de dentro de você, que vai te curar e vai curar outros. E aí o Senhor continua: pescadores ficarão à margem do Mar Morto, desde Engedi até Englaim. As praias ficarão cobertas de rede, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixe de toda espécie, como o peixe do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Esse brejos e pântano, eu fiz questão de dar uma estudadinha, porque eu comecei a falar assim, mas por que eles não vão ser purificados? E aí eu fui estudar um pouquinho e eu entendi que esse brejo, esse mar Mediterrâneo, é aquela água, tem aquela água poçada com terra, uma água sem vida, uma água sem cor, que essa água não se mistura da terra. E aí eu vi lá o cenário de aquelas poças de água bem suja, misturada com água. E aí eu fui ler sobre isso, que são lugares onde as vacas iam lá e tomavam aquela água. E continuarão salgada. Em ambas margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca se secarão e cairão, e sempre haverá frutos em seu ramo,
produzirão nova colheita a cada mês, pois serão regadas pela água do rio que nasce no templo. Os seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Você já viu aquele ambiente do chazinho? O chazinho, as folhas, quando a gente está com alguma dor, vamos atrás do chazinho para tomar? É esse ambiente aqui, ó. E seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio, porque o Senhor está levantando uma geração que tem remédio para aquela geração ferida. E aí o Senhor falando comigo sobre essa palavra, e eu falei: Pai, nós precisamos sair do raso, precisamos nos aprofundar no Senhor, precisamos conhecer mais, precisamos sair dos tornozelos, precisamos ir mais, porque quando a água está no tornozelo, ela está na cintura, você que guia, você que dá o comando. Mas quando a água, ela passa, você precisa ir mais fundo, você precisa ir nadando, você precisa ir no profundo. E o Senhor tem busca dessa profundidade em nós. O Senhor não quer mais que a gente vive nesse raso. Ele quer essa profundidade, Ele quer essa busca. O que é essa busca na profundidade? É você ter mais tempo de oração, mais tempo da palavra, mais tempo do louvor. Muitas vezes a gente está tão naquela correria que você mal consegue ouvir um louvor, e aquele dia corrido. Mas o Senhor está em busca dessa profundidade, porque o Senhor tem pressa com a gente. A gente entra e sai da igreja, passa ano e entra ano, a gente está do mesmo jeito. E o Senhor está falando: eu preciso que vocês se levantem, eu preciso que vocês se posicionem. Eu tenho para dar. O Senhor tem os 500 metros. O Senhor tem os 500 metros para te dar. O que está faltando é a sua decisão e o seu posicionamento de você querer ir para esse profundo. Porque Ele te guia. Ele te guia, Ele quer mudar o cenário da sua vida, o cenário da sua casa. Ele quer mudar a sua história. Mas você que precisa tomar uma decisão. Aqui a gente vê Ezequiel nesse cenário, porque Ezequiel, anteriormente, a gente só vê derrotas, destruições, muitas destruições, mas a gente vê aqui no 47 que o Senhor está restaurando novamente. Porque essa água aqui é a água que jorrava no Éden. Mas com o pecado se espalhou, se distanciou, mas o Senhor aqui está resgatando novamente essa água. E lá em João, quando a mulher samaritana encontra com Jesus, o Senhor tem essa água para dar. E quando aquela mulher bebe daquela água, o cenário todo muda. O que está faltando para nós? Sair deste lugar de raso para ir para o profundo. Nós temos essa água dentro de nós, porque nós somos o templo. Aqui fala de um templo. E nós somos o templo. Essa água já está disponível para nós. Mas o que precisa acontecer é uma decisão, é uma busca. O homem me conduziu pela água. O Senhor quer conduzir você pelas águas hoje. A gente precisa começar a construir nossas raízes mais profundas perto desse rio, desta água. Nós precisamos buscar, nós precisamos ter sede de conhecer mais pelo Pai. O Senhor tem buscado pessoas que querem se importar com o que Ele pensa, com o que Ele sente. O Senhor, Ele se agrada quando a gente acorda falando com Ele, exaltando. O Senhor quer nos levar para essa profundidade. Se você está no tornozelo, se você percebe que você está no tornozelo, você precisa correr para o mais profundo, porque o Senhor tem mais, Ele tem os 500 metros para você. Você precisa trazer essa consciência e falar: Senhor, eu preciso de mais. Não dá mais para a gente viver do jeito que nós estamos vivendo. O Senhor está nos chamando a atenção nesta noite para essa profundidade. Porque tem pessoas aqui que entram ano e saem ano, mas do mesmo jeito, não muda, não tem algo mais profundo. E nós precisamos começar a desejar, conhecer, querer estar face a face com o Pai. De querer conhecer o coração dEle, de querer saber o que Ele pensa, o que Ele deseja, o que Ele quer. O Senhor tem busca dessa profundidade, Ele quer te dar e Ele quer te guiar para esse profundo. Mas você precisa falar: Senhor, me guia. Pega nas minhas mãos e me leva para essa profundidade. Porque aqui a palavra fala que Ele que conduzia Ezequiel.
O Senhor quer te conduzir, Ele também quer te levar, porque muitas vezes a gente não consegue, mas o Espírito Santo, Ele está aqui e Ele pode fazer isso por nós. O Espírito Santo está aqui para te guiar. Vamos sair desse ambiente do raso, da superficialidade, e vamos começar a viver nessa profundidade. Vamos começar a ser guiado pelo Espírito nessa profundidade com Ele. E eu tenho orado muito ao Senhor pedindo essa profundidade. Eu confesso que eu tenho pedido isso. Eu falo, Senhor, eu não quero mais viver nesse raso. Eu não quero mais viver nessa superficialidade. Eu não quero ter relacionamentos na superficialidade. Eu não quero mais ter um casamento na superficialidade. Eu não quero me relacionar na superficialidade. Eu quero ser profundo em tudo que eu fazer. Eu quero ter essa profundidade em Ti. Eu quero ter minhas raízes bem no profundo do Teu rio. Eu quero ter essa intimidade contigo, eu quero conhecer o teu coração. Eu quero saber o que o Senhor pensa, o que o Senhor sente. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está querendo fazer. Porque eu amo a presença do Senhor. Que nós possamos amar essa presença. O Senhor tem esses 500 para te dar hoje, nessa noite. É só você pedir. É só você falar, Senhor, eu quero. Eu quero ser guiada por Ti. Eu quero que o Senhor pegue nas minhas mãos. Porque eu muitas vezes não consigo. Por meio a tantas dificuldades. Por meio da rotina, das situações do dia a dia. Você passa despercebido. Mas o Pai está chamando a nossa atenção para... Ele pode pegar na sua mão. Ele pode te levar para essa profundidade. O Senhor quer mudar cenários aqui nesta noite. O Senhor quer curar pessoas que precisam ser curado no profundo, que só o Espírito Santo pode curar. O Senhor tem cura. Quando eu vejo que os seus frutos servirão de alimento, é porque os seus frutos, que os frutos representam? Ministério. Os seus ministérios vão ser de alimento para outras pessoas. Os seus ministérios vão ser alimento para outras vidas. Muitas vezes a gente fica as mesmas guerras, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, passando e entrando nas mesmas situações. O Senhor está falando, chega, chega, porque agora é o tempo que eu vou usar você para curar outros. É um tempo que agora chega de você ficar se alimentando com as suas dores, com as suas dificuldades. Agora é o tempo que eu estou levantando você para curar outros. E o Senhor vai fazer isso com você nesta noite. O Senhor está mudando cenários aqui nesta noite. Porque hoje eu creio que essa palavra ela não vem em vão. Porque o Senhor tem pressa com a gente. Eu estava orando na madrugada e o Senhor me trouxe aqui nesta palavra. Porque o Senhor quer falar com a gente. Porque tem pessoas aqui que precisam ir para o profundo, que só está com a água nos tornozelos. Tem pessoas aqui que só está com a água no joelho e não consegue aprofundar mais. E o Senhor está falando, eu vou pegar nas suas mãos e vou te levar para o profundo. Mas a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque a palavra do Senhor, ela é fiel. A palavra do Senhor, ela é fiel. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Eu creio que o Senhor nos deu essa palavra para curar você. Para restaurar você, para te restituir, para te levantar, para que você possa se posicionar. Chega de viver os mesmos cenários. Chega de viver nas mesmas lutas, nas mesmas guerras. Você vai ter água para jorrar, para curar aquelas pessoas lá fora que precisam. Porque o que tem de gente lá fora desesperado, sem saber o que fazer. Mas você vai ter essa água que vai jorrar lá fora. Que vai trazer vida onde há cenários de morte. Em nome de Jesus, o Senhor tem pressa com você. O Senhor tem pressa com você. E eu sei que o Senhor já começou a falar com algumas pessoas aqui. Eu sei que o Espírito Santo já começou a trabalhar no coração de algumas pessoas aqui. Porque eu creio que essa palavra ela tem um destino certo para pessoas certas. Eu creio que o Senhor está nos aprofundando neste tempo. Em nome de Jesus. Que você possa fazer uma autoavaliação. Em qual nível você está? Será que é só no joelho? Será que você não precisa subir mais para a cintura? Será que você não tem que subir mais ao ponto de você ir nadando? Tem ambientes que você precisa começar a ter novos posicionamentos. Porque o Senhor, Ele já mudou a estação. É nós que estamos parados na estação anterior. Eu tenho entendido que o Senhor já mudou a estação desta igreja.
Eu creio que o Senhor já mudou a estação desta casa. E muitas vezes nós estamos presos na estação anterior. E o Senhor tem pressa de a gente começar a se posicionar e começar a agir no tempo que o Senhor colocou para nós viver neste tempo. O Senhor tem pressa de mudar a estratégia de como você tem vivido. Ele quer dar estratégia nova para você começar a andar. O Senhor vai começar a dar estratégias novas para você começar a andar. Escuta o que eu estou falando. O Senhor vai começar a dar estratégias novas para você começar a andar nessa nova estação que já virou a chave. E o Senhor tem pressa com você. Você está aqui nessa noite não é por acaso. O Senhor te trouxe aqui para trazer essa palavra para o teu coração. Você não está aqui por acaso. O Senhor trouxe você aqui para falar: eu já virei a chave da sua vida faz hora. Se levanta e se posiciona e vai para essa profundidade comigo, porque eu vou dar estratégia para você viver esse novo tempo. Eu creio em nome de Jesus. O Senhor vai começar a trazer resposta para muitas orações aqui. O Senhor vai começar a mexer. O Senhor tem pressa com você nessa noite. Chega de viver os cenários que você tem vivido. Chega de viver esse lugar de lutas que você tem vivido. O Senhor está falando: eu vou te levar para o profundo, porque eu quero intimidade contigo e eu vou revelar o que está no meu coração para você viver nesse tempo. Gente, vai escutando isso. Não preparei nada disso, eu vou até abrir aqui agora. E o Senhor está falando conosco. Aleluias. Deseja ir para essa raízes profunda. Deseja querer essas raízes mais profundas. Deseja querer estar com essas raízes mais profundas. Porque as raízes mais profundas, ela não vai ser abalada. Essas raízes mais profundas, você vai buscar por mais dele. É tempo de nós buscar por mais dele, ansiar por mais dele. O Senhor tem... Eu coloquei algumas coisas aqui. O Senhor vai mudar a sua visão no meio do processo. Eu coloquei algumas coisas, eu vou lendo aqui. O Senhor vai mudar a sua visão em meio aos processos que você está vivendo neste tempo. O Senhor tem estratégias poderosas para te dar, para você levar para aquele seu trabalho, para você levar para meio daquele grupo de pessoas que você está. Você vai ter uma intimidade tão profunda com Ele que quando você chegar em ambiente, você vai começar a jorrar água e as pessoas vão começar a falar: meu Deus, o que você tem? Eu sinto paz quando eu estou perto de você, eu sinto alegria, eu me sinto bem, até a ansiedade vai embora, porque você tem alguma coisa diferente que me atrai. É a presença do Senhor. É a presença do Senhor sobre a sua vida. Deixa Deus te usar neste tempo. Os dias têm sido muito mal, muitas doenças, muitas dificuldades, muitas lutas. Mas o Senhor está falando: vem para mais profundo comigo que eu vou te levantar neste tempo. Muitas pessoas se escondem, muitas pessoas não conseguem ir mais profundo, fica vivendo nessa rotina, essa rotina simples que você tem vivido, e o Senhor está falando: vem para o profundo. Eu estou te chamando, venha buscar mais desta água que eu tenho para dar para você. Eu vou fazer jorrar de dentro para fora, porque Deus vai levantar, o Senhor está levantando pessoas curadas que vão regar outras vidas. Em nome de Jesus, o mar morto que estiver perto de você vai começar a gerar vida. Mar morto que estiver perto de você vai começar a gerar vida. Cenários de morte perto de você vai gerar vida, porque você tem o que aquela pessoa precisa. O Senhor está falando com você nesta noite. O Senhor está falando que quando você pisar o pé lá, que tiver cenários de morte, vai ter vida. Porque você vai para o mais profundo com Ele. Porque para você jorrar dessa água, você precisa da intimidade, da profundidade com Ele. Por isso que Ele tem pressa de te levar para mais. Ele tem os 500 metros que você precisa. Se você está no tornozelo, Ele vai te colocar mais para o profundo. E Ele vai te dar estratégia para você começar a viver essa nova estação. Recebe essa palavra no teu coração. Que o Senhor está falando aqui que eu não notei nada disso.
O Senhor vai te dar estratégias para viver essa nova estação, porque o Senhor tem pressa com você. Tem pressa com você, Cristiane. Tem pressa com você, Patrícia. Tem pressa com você, Crislaine. O Senhor tem pressa de levantar esse povo para curar pessoas, para levar água onde tem cenários de morte. Chega de viver nesse lugar de aprisionamento, de viver nas suas próprias guerras. Chega! O Senhor está falando, eu vou te levar para mais profundo comigo. O Senhor está levantando um povo aqui para curar. O Senhor está levantando um povo aqui que vai fazer um grande estrago nesse Brasil, no Mato Grosso, no estado. Porque você tem chaves poderosas que o Senhor já te deu, mas você insiste em viver no mesmo cenário. A estação já mudou. A estação já mudou. E o Senhor tem pressa contigo. Em nome de Jesus. Eu creio, Paizinho, eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor tem 500 metros para você hoje. Qual é o metro? Coloca isso no teu coração. O Senhor tem os 500 metros para mim hoje. O Senhor tem profundidade para mim hoje. Coloca no teu coração isso. E começa a viver essa palavra. Gente, começou a mudar alguma coisa dentro de mim quando eu comecei a estudar sobre isso. Falei, Senhor, eu quero mais. Eu quero as minhas raízes bem profundas. Eu quero as minhas raízes perto deste rio que jorra água de vida. Esses frutos que não vão secar, folhas não vão secar. Vocês já viram árvores que ficam perto de rio? Vocês já viram? As árvores ficam mais verdes, elas ficam mais com vida. As árvores ficam mais saudáveis. É assim que o Senhor quer você. Árvores saudáveis, com os frutos saudáveis, para dar para pessoas que precisam. Um dia eu recebi uma palavra falando que eu via árvores e frutos, era isso. Porque o Senhor vai me levar para o mais profundo, mais intimidade com Ele, para começar a curar outros. E eu creio que o Senhor vai fazer isso com você. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. O Senhor está dando essa palavra para você. Você vai ser cura no seu trabalho. Você vai ser cura. Onde tiver mar morto vai ter vida. Aonde tiver mar morto vai ter vida. No meio da sua parentela tiver gente com cenários de depressão, ansiedade, vai ter vida. Cenários de pessoas tristes, com dificuldade, vai ter vida. Porque onde você chegar vai jorrar essa água que vai trazer vida em cenários de morte. Em nome de Jesus, que você possa se levantar.